Irmãos queridos, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Quero convidar aos irmãos para fazermos uma breve leitura. Eu não pretendo fazer uma exposição bíblica nesta manhã. Na verdade, meu ministério tem sido caracterizado pela exposição bíblica sequencial das Escrituras. Durante os anos que fui pastor da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, não havia outro foco no meu ministério, especialmente no púlpito de nossa igreja, a não ser exposição bíblica. Uma certa época expusemos o livro dos Salmos, por exemplo. Ficamos 4 anos e meio expondo o livro dos Salmos, salmo por salmo. Depois achamos por bem pegar alguns temas, porque o pessoal chegava na nossa igreja e diziam assim: olha, esse pastor não sabe pregar outra coisa, senão o livro dos Salmos. Então, achamos melhor pregar alguns temas. Então, pregamos sobre o credo apostólico, frase por frase. O credo apostólico não é da igreja romana, é um documento extremamente importante de nossa fé evangélica, bíblica. Então, pregamos, creio, foi um sermão, em Deus, segundo sermão, Pai. Então pregamos assim durante algum tempo também. Depois entendemos que fosse importante para a nossa igreja pregar sobre a doutrina que nos caracteriza como reformados e protestantes que somos, a doutrina da justificação pela fé. E eu fiquei assim impressionado de observar como há uma ignorância generalizada em relação a esta preciosa doutrina que motivou o Martinho Lutero a fixar as suas 95 teses na capela da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, fazendo eclodir a reforma protestante do século XVI, que nós estamos celebrando este ano os seus 500 anos, né? E quando do Sesc Centenário da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu tive a oportunidade de ser o pregador diante do Lula, do governador do estado, do prefeito do Rio de Janeiro, que está todo mundo preso agora, né? Ou prestes a serem presos. Eu profetizei a prisão deles, né? Então, ali eu mencionei o fato de que 17 anos depois do descobrimento do Brasil, é que eclodiu a reforma protestante. Portanto, quando os primeiros cristãos chegaram no Brasil em 1500, nós também estávamos lá. Foi 17 anos depois que eclodiu a reforma protestante, né? E não demorou muito tempo, João Calvino mandou às terras brasileiras o seu primeiro núcleo de missionários, que eram profissionais, alfaiates, sapateiros e assim por diante. E aqui na ilha de Vila-Gagnon, também conhecida como Ilha de Guanabara, escreveu-se a primeira confissão de fé das Américas. Para você ter uma ideia, a antiguidade desta confissão, que foi escrita por estes missionários huguenotes, ela foi escrita antes da confissão de fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé, né? E por causa daquela confissão de fé que eles escreveram, eles foram mortos, e, pelo menos 2 deles escaparam. Um deles escreveu então esta história, e foi por causa desta história escrita que Anchieta não foi canonizado, porque ele participou do enforcamento de nossos missionários. Padre Anchieta, homem extraordinário, matou os nossos primeiros heróis. O sangue de protestantes foi derramado pela primeira vez nas Américas, aqui em solo brasileiro, né? Então, irmãos, eu preguei anos e anos sobre estas coisas e, finalmente,
eu decidi pregar sobre a primeira carta de Pedro, que fala sobre sofrimento. Não vou pregar hoje não sobre a carta de Pedro. Mal sabia eu que estava pregando para mim mesmo, porque não demorou muito tempo, meses depois, Deus foi servido tirar de mim a delícia dos meus olhos, do falecimento, portanto, de minha amada esposa, com quem eu convivi durante 42 anos. Foi levada de mim. Então foi certamente o momento mais triste de toda a minha vida. Então, estou só dizendo isso, nem é uma introdução, mas é só para mostrar que o meu ministério é exposição bíblica. Hoje eu não farei isso. Farei isso amanhã, pela manhã e à noite, se Deus assim nos permitir. Mas eu vou tratar de um assunto com os irmãos que se tornou também um assunto que me preocupou durante parte significativa de minha vida. Eu vou tratar a respeito da masculinidade. Ou melhor, o que é ser um homem. E isto me provocou, foi uma provocação que eu tive, porque em 1990, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil nomeou uma comissão para restabelecer o diálogo com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, chamada PCUSA, Presbyterian Church USA. E eu tive o prazer, mas ao mesmo tempo desprazer, de ser o relator daquela comissão. Recebíamos, então, portanto, presbiterianos lá da outra América, eles vinham para cá, um ano, nós íamos para lá, na sede da igreja, na cidade de Kentucky, eu fiquei, assim, a partir daquele instante, conhecendo um pouco melhor o que é esta denominação apóstata. Esta denominação, na verdade, surgiu por causa da união de duas denominações presbiterianas. Vocês se lembram da Guerra da Secessão, por causa da luta contra o escravagismo no sul dos Estados Unidos. Então, as igrejas se dividiram. A Igreja do Norte, anti-escravagista, e a Igreja do Sul, escravagista, né? E na década de 60, estas duas denominações voltaram a se reunir. Nós, como IPB, já tínhamos rompido as nossas relações com a Igreja Presbiteriana do Norte por causa do seu liberalismo teológico. E havíamos já declarado em documentos históricos de nossa denominação que quando, porventura, houvesse a união das duas igrejas, nós romperíamos então com esta igreja que porventura surgisse. Aconteceu e rompemos. E aí então, no ano de 1990, houve uma proposta por parte do Sínodo do Rio de Janeiro para que nós restabelecêssemos o diálogo com aquela denominação que eles chamavam de Igreja-mãe. Aí começamos a dialogar, eu era o relator da comissão. Eu comecei a conhecer o que era a igreja, a PCUSA. Foi aí que eu conheci também, na medida em que estávamos nesse diálogo, eu conheci um pouco a respeito da influência do feminismo naquela denominação. Eu adquiri e ganhei também diversos livros publicados pela editora da PCUSA, e as maiores propugnadoras do feminismo radical são hoje ainda, e eram naqueles dias, presbiterianas. Foi traduzido um livro para o português, Mulheres, Tradição e Calvino, não sei se você conhece, publicado pela Didaquê, de autoria de Jane Dempsey Douglas. Eu conheci essa senhora pessoalmente, ela foi presidente da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, uma aliança também extremamente liberal, e ela então propugnava
pela ordenação de mulheres na igreja. 10 anos depois, este livro foi publicado em português, pela Didaquê. Mas 10 anos depois, ela já não propugnava mais pela ordenação de mulheres na igreja. Ela já propugnava, então, pela ordenação de homossexuais na igreja. E ela foi uma das mulheres, uma doçura de mulher, uma mulher simpaticíssima. Liberal normalmente é muito simpático, né? Você conversa com um liberal, aquele tom fraterno, doce, amável. Então, a Jenny era uma mulher assim, e é assim ainda, ela está viva. E eu a conheci bastante, conversamos muito, estivemos num congresso na África e sentamos muitas vezes para conversar. 10 anos depois, portanto, quando o livro foi publicado aqui, ela recebeu um prêmio da igreja dela, a PCUSA, chamado Prêmio da Mulher de Fé. Ela, juntamente com 3 outras lésbicas. Então, tudo isso foi me incomodando demais, e eu comecei a estudar e entendi que eu não deveria estudar o feminismo brando, mas deveria estudar o feminismo radical, que já estava inserido dentro das igrejas evangélicas nos Estados Unidos e, de alguma forma, já fazendo as suas incursões nas igrejas brasileiras e pelo mundo afora, porque o feminismo, pode ter certeza de uma coisa, é extremamente organizado. O lobby feminista é extremamente organizado. E então, ao estudar, eu entendia que mesmo as chamadas feministas bíblicas, chamadas feministas evangélicas, ainda que não assumissem a radicalidade do feminismo radical, de Simone de Beauvoir, por exemplo, de Beth Friedan, dos Estados Unidos, estas chamadas feministas bíblicas e evangélicas que nós temos ainda no nosso meio, né, elas acabariam chegando lá. Porque eu percebi claramente que há uma impossibilidade de você ser feminista, e eu não estou me referindo só às mulheres, porque existe um grande número de feministas homens, né? É impossível você ser feminista e ao mesmo tempo ser bíblico. Há uma impossibilidade. Por quê? Porque o grande embate que o feminismo levanta é contra o maior inimigo. O maior inimigo do feminismo é a cosmovisão patriarcal. O problema que as feministas observam é que o patriarcalismo, na verdade, é que impôs na sociedade judaico-cristã um estilo de vida que coloca a mulher em segundo plano. É o patriarcalismo que tem que ser combatido. E então as feministas chamadas bíblicas, você sabe muito bem, começaram a fazer traduções das escrituras que fossem traduções um pouco mais palatáveis. As traduções chamadas evangélicas feministas, né? Em vez de dizer homem, né? Então homem barra mulher, no princípio criou Deus o homem, não, homem barra mulher, ele, ela, Deus não é ele barra ela, e assim por diante. O fato é o seguinte, que estas próprias feministas começaram a entender, e as outras feministas não cristãs começaram a criticar as suas colegas, as suas contrapartes feministas cristãs, para mostrar esta impossibilidade, visto que o texto bíblico está tão intrincado do patriarcalismo, que você, na verdade, produz uma devastação no texto bíblico. A partir daí, é impossível permanecer com o texto bíblico aberto.
Você tem que substituir o texto bíblico por outros textos sancionadores, outros textos sagrados, porque o feminismo entende, por ser uma cosmovisão, é um ismo, né? Um feminismo, não está tratando só da questão feminina, mas está tratando de uma concepção. É como se você colocasse um óculos e a partir desse instante enxerga a realidade através destas lentes, e o feminismo propugna isto, né? Então, na verdade, você não pode permanecer mais com o texto bíblico. As feministas contemporâneas já abandonaram o texto bíblico há muito tempo e substituíram o texto bíblico por outros textos sancionadores e sagrados, que são os textos gnósticos. Então, esse movimento, na verdade, produziu uma ruptura com a tradição histórica como nenhum outro movimento produziu. E este movimento é um movimento extremamente recente. Você tem defesas da dignidade feminina pela história afora, sem dúvida. Mas o movimento feminista, tal como nós conhecemos hoje, ele não tem nenhuma conexão com o passado histórico. Ele rompe com o passado histórico. Rompendo com o passado histórico, afirma que o maior entrave, portanto, a este avanço é o texto judaico-cristão, é o texto das Escrituras. Por causa do patriarcalismo que está ali intrincado, e você não consegue desvencilhar o patriarcalismo do texto bíblico. Abandona-se, portanto, o texto bíblico e coloca-se textos gnósticos. E é interessante. O maior sancionador do patriarcalismo no texto bíblico, e que é, na verdade, segundo a concepção das feministas contemporâneas, é o conceito de Deus, o Pai. É daí que vem o sancionador do patriarcalismo. E é necessário, portanto, derrubar este conceito de Deus, o Pai. Deus não é Pai. Deus, por ser Criador, e esta visão de Deus como Criador, Deus não é Ele, Deus tem que ser ela. E aí então substituiu-se Deus, Jeová, por Deus ou a deusa Sofia, que tem sido pregado nos púlpitos das igrejas presbiterianas nos Estados Unidos da América, e fazendo suas incursões através de um movimento chamado o levantamento da consciência. Levantamento da consciência. É um movimento que inclusive está no Brasil também. Esse levantamento da consciência está tentando mostrar que Deus sendo criador, ou a deusa sendo criadora, ela, na verdade, ela é a única que pode produzir vida. São as mulheres. É a concepção, portanto, da adoração de deusas. Aí a gente fica pensando, que coisa maluca. Uma novidade dela, não tem nada de novidade, irmãos. Isso é mais antigo do que andar para frente. O apóstolo Paulo já combatia estas heresias, porque no ambiente pagão não se adorava a deuses masculinos, via de regra adorava-se divindades femininas. E estas divindades, como a deusa Diana dos Éfesos, Esculápio e assim por diante, que também era uma outra divindade feminina, né? O apóstolo Paulo, ele trata deste assunto de uma forma muito contundente na sua carta aos Coríntios. E ao tratar destes assuntos na carta aos Coríntios, ele chega mesmo a afirmar: não admito que as mulheres falem na igreja. E aí então, os críticos do apóstolo Paulo dizem que ele era machista, né? Porque ele impediu o pronunciamento das mulheres dentro da igreja.
Mas o que estava acontecendo é o seguinte: na verdade, não é que Paulo estava se jungindo, ele estava se apegando a uma cultura da época, que aquilo era a cultura da época. Não, não, não. Ele se insurgiu contra uma cultura. Na verdade, o cristianismo, ele se insurge contra a cultura. Nós moldamos com a nossa presença a cultura. Nós alteramos a cultura. Nós não somos parte da cultura. Nós não viemos aqui para o Brasil pura e simplesmente para nos adaptarmos à cultura brasileira. Não, não. Nós nos insurgimos contra a cultura. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Quando ele disse assim: eu não admito que a mulher fale na igreja, ele está se insurgindo contra uma cultura pagã. Porque quem falava na igreja, ou quem falava nos ambientes culticos, eram as mulheres, as sacerdotisas prostitutas. Por que prostitutas? Porque se imaginava que através dos orgasmos, dos gritos, dos gemidos produzidos pelas relações sexuais que aconteciam de uma forma grupal, ali se manifestavam as divindades. Aí o apóstolo Paulo disse assim: não, vocês que são egressas do paganismo, e vieram para a igreja trazendo esse entulho do paganismo, ele disse: aqui não, aqui não. Não se admite que a mulher fale na igreja, porque esta é uma prerrogativa divina, estatuída por Deus, na ordem da criação. E na ordem da criação, Deus criou primeiro o homem. E o segundo princípio colocado pelo apóstolo Paulo é que a mulher foi enganada. Então são dois princípios: o princípio da criação e o princípio da queda. O apóstolo Paulo, na verdade, e é interessante, algum tempo atrás eu escrevi um artigo em defesa da posição da Igreja Presbiteriana sobre a questão da não ordenação feminina. Eu escrevi um artigo contrário à posição de um dos maiores exegetas brasileiros, presbiteriano, um gigante de nossa denominação, que Deus o chamou recentemente, foi meu professor, talvez o maior exegeta, o maior conhecedor de línguas originais, mas feminista, e que falava e dizia o seguinte, que Paulo era preso ao veso cultural da sua época. E que Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, e disse que diante de Deus não há nem homem nem mulher, este é o ponto interpretativo. Quando ele escreve que a mulher não pode falar na igreja, este ponto é um ponto cultural. Então, eu escrevi um artigo, Paulo contra Paulo. Jamais, né? E ele dizia, na sua resposta a uma entrevista que foi feita, assim, aquelas entrevistas assim de encomenda, né? Foi feita pela revista Ultimato, né? E ele dizia o seguinte, que haverá um momento, como está acontecendo agora, que o Espírito Santo de Deus haverá de dar luzes suplementadoras, haverá de esclarecer o machismo que existe dentro da igreja. Aí eu falei assim, nossa, já pensou? O Espírito Santo de Deus vai dar luzes agora, e não deu para o apóstolo Paulo. O problema todo é o seguinte: se você entende que as escrituras precisam ser, na verdade, encaixotadas na sua interpretação pela cultura vigente, vale tudo. Vale tudo. Na época, não se admitia, as escrituras condenavam, por exemplo, a prática homossexual, mas hoje culturalmente é aceito. Então, se culturalmente é aceito, então, se é normal, pode se tornar norma. Então, queridos, preste bem atenção, nós estamos vivendo um momento de um impasse fenomenal, que é, na verdade, tentar interpretar as Escrituras culturalmente. Culturalmente.
Então foi tudo isso que me provocou. Tendo me provocado, eu fazendo meu mestrado, escrevi a minha dissertação sobre a cosmovisão feminista. Depois eu fui fazer o meu doutorado na Universidade Luterana, lá em Canoas, acabei não concluindo. E aí minha tese tinha como título a influência do feminismo na teologia contemporânea. O que aconteceu é que a igreja, de uma forma geral, os concílios internacionais, tentaram responder os questionamentos que as feministas estavam levantando no mundo secular. Quando isto aconteceu, na verdade, o movimento foi avassalador. Pra você ter uma ideia, as igrejas norte-americanas e as brasileiras também, mas as igrejas norte-americanas, especialmente a denominação presbiteriana mais forte até então, quando eles se uniram, eles tinham 12 milhões de membros. Era a maior denominação presbiteriana do mundo. Por causa da influência do feminismo dentro da igreja, eles foram tendo uma sangria desde então, desde os anos 60 até hoje, e eles perdem uma média de 70 mil membros por ano. Hoje eles não têm mais do que 800 mil membros. De 12 milhões, eles não têm mais do que 800 mil membros. E é interessante, tenho inclusive até hoje visitado e estudado esse fenômeno religioso da outra América. É interessante, os que saem destas igrejas, não saem para igreja nenhuma, elas vão para o mundo. Né? A quantidade de lésbicas, de homossexuais, né, de gays dentro desta denominação é uma coisa assim impressionante. Eu participei do último Supremo Concílio deles agora, da Assembleia Geral deles. Fui lá, feito um agente secreto. eu quase me vesti de outro jeito lá para eles não me reconhecerem. O último Supremo Concílio deles, eles foram abraçados pelos gays. Fizeram uma roda ao derredor do Supremo Concílio, eles foram abraçados pelos gays. Uma igreja como essa tende a morrer. Bom, da onde surgiu propriamente o feminismo contemporâneo, o feminismo moderno, no mundo secular? A primeira protagonista do feminismo secular foi Simone de Beauvoir, uma francesa que era amante de Jean-Paul Sartre, e provavelmente se você aí está no mundo universitário, você sabe quem é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi o pai do existencialismo pessimista, que levantou a frase mais popular dele, quando ele afirmou que o homem é uma paixão inútil. Simone de Beauvoir, ela afirmava basicamente, ou afirma no seu livro Le Deuxième Sexe, ou Sexo Secundário, ela afirmava basicamente o seguinte, que a mulher está escravizada não só por questões externas, por uma estrutura externa, mas ela está escravizada porque ela assumiu para si uma natureza secundária. Ela está escravizada por dentro, pela maternidade especialmente. Na visão de Simone de Beauvoir, a maternidade não é uma bênção, não é uma graça de Deus. A maternidade escraviza a mulher por dentro. E ela precisa se libertar disso. Então, o que ela propôs? Ela era uma socialista, e ela propôs, então, uma redistribuição na sociedade, de tal forma que algumas mulheres fossem matrizes. Que a sociedade pagasse uma profissão de mãe. Elas é que seriam as geratrizes. Elas que gerariam os filhos da sociedade. E então, ao gerar os filhos da sociedade, as outras mulheres estariam livres para serem o que bem entendem.
Enquanto isto, ela propôs o seguinte, que a mulher tem direito de autodenominar-se. Ela tem direito a denominar quem é Deus, ela tem o direito de denominar quem ela é, e ela tem o direito de denominar o que é a sociedade para ela. É o direito, dito claramente no seu livro, o direito de denominar-se. E quando ela assume para si o direito de denominar-se a si mesma, ela tem o direito sobre o seu corpo. Tudo que está dentro do seu corpo é dela. Se porventura ela tem um feto, e este feto é indesejado, ela tem o direito de sacar este feto, de tirar este feto, porque é dela. Este conceito foi levado às últimas consequências naquilo que eles chamaram de nascimento parcial com aborto. E, inclusive, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, esta PCUSA, que é uma igreja efetivamente apóstata, esta igreja deu recursos para que as mulheres que não desejassem dar à luz a filhos que estavam no seu ventre, pudessem usar este método. O que é o nascimento parcial com aborto? Até o terceiro, quarto mês, o aborto não é tão agressivo ao corpo da mulher. Mas passando este tempo, um aborto é muito agressivo. O que se faz? Espera o feto crescer. E então, quando o feto está grande o bastante, quase que a ponto da mulher dar à luz, faz-se um aborto por fórceps, puxando os pés da criança para fora do corpo da mãe, mantendo a cabeça dentro do corpo da mãe. Porque enquanto estiver dentro do corpo da mãe, é parte do corpo da mãe. E aí então, vaza-se o cérebro da criança. Milhares de crianças nos Estados Unidos, ainda hoje, estão sendo mortas desta forma. Então, este movimento criou essa ambientação para que a mulher se sentisse assim, tranquila em tomar estas decisões. Segunda coisa, a declaração de Simone de Beauvoir não é só que a mulher é escravizada por dentro, mas ela é escravizada, ela é submetida a uma imposição masculina, especialmente na relação sexual. Na relação sexual, é o homem que se impõe sobre ela. Então, o que ela propõe? Ela não propõe mais uma relação sexual de desiguais, mas uma relação sexual de iguais. O movimento feminista é o maior propugnador das relações sexuais gays, homossexuais. Por quê? Por causa das relações sexuais de iguais e não mais de desiguais. Vá à passeata gay aqui em São Paulo, que cada vez engrossa mais, com recursos nossos, dos seus impostos, patrocinado pelo governador e assim por diante. Vá lá e observe que um número cada vez maior de feministas radicais. Elas estão infiltradas no governo brasileiro. A teoria de gênero, por exemplo, que a criança não é determinada pelo sexo que ela nasce, mas ela é determinada pela forma como ela é educada e pela inclinação pessoal, a sua escolha pessoal. Ela que decide escolher ser homem ou mulher. Assista essa última novela que nós estamos... Eu de vez em quando assisto novela também, é uma coisa simplesmente assim, absurda. O drama daquela menina tão linda, que está agora prestes a fazer uma operação para retirar os seus seios e começando a tomar
os remédios lá, injetando sobre ela os remédios, os hormônios sobre ela, de tal forma que ela tenha barba. Porque, na verdade, o gênero é escolhido e não determinado. Os homens agem como homens porque eles são determinados culturalmente. Então, o movimento começa, então, a mudar a estrutura básica da sociedade humana. Lendo tudo. Gente, claro, eu poderia ficar aqui horas e horas falando um pouco sobre esses assuntos, né? Simone de Beauvoir não foi muito conhecida, porque ela era uma mulher extremamente complexa. Os livros que Simone de Beauvoir escreveu eram livros muito intrincados. Ela tinha nada mais, nada menos do que 9 doutorados. Uma mulher do mundo acadêmico. Então era difícil de ler Simone de Beauvoir. Beth Friedan, norte-americana, agora não mais a francesa, mas uma norte-americana, pega os livros de Simone de Beauvoir e transforma aquilo numa coisa mais fácil, mais assimilável. E aí, então, o feminismo se espalha pelos Estados Unidos, o movimento mulherista se espalha pela América Latina, na Europa e assim por diante. Né? Bom, eu lendo tudo isso, eu estava dizendo, o que aconteceu comigo? Eu fiquei com pena dos homens. Fiquei com pena dos homens. Porque, na verdade, nós, os homens, temos a tendência de cometer o nosso maior pecado. O nosso maior pecado não é o pecado da tirania. Os homens, na verdade, pelo fato de serem mais fortes e tal, eles podem, e por muitas vezes têm cometido o pecado da tirania, do desprezo do mais frágil, do mais fraco. O nosso maior pecado não é esse. O nosso maior pecado se chama uxoriedade. E é uma palavra que define a forma como nós enfrentamos atualmente, sempre enfrentou-se nas civilizações de todas as épocas, como se enfrentou a tentativa da mulher tomar esta iniciativa ou tomar um papel que não lhe compete. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler o livro O Pecado de Adão, de Larry Crabb. Ele trata desse assunto. Qual foi o maior pecado de Adão? É que ele viu Eva tomando a iniciativa. O que ele fez? Cruzou os braços. É como se ele estivesse dizendo assim, quer ir? Vai. E é interessante. O apóstolo Paulo trata especificamente deste assunto. O pecado de Adão é pior do que o pecado de Eva. Porque as escrituras dizem que Eva foi enganada. Ela foi ludibriada. O papo da serpente foi um papo convincente. E ela ficou atraída por algumas coisas. Pela concupiscência dos olhos, né, os sentidos e tal, a beleza da fruta e o sabor que poderia produzir, e mais do que isto, o que estava sendo prometido para ela, ela foi enganada. Adão não. Adão não foi enganado. Adão cometeu o pecado em plena consciência. Então, o maior pecado dos homens, na verdade, é o pecado de cruzar os braços, abrir mão de sua responsabilidade diante da sociedade, diante da família e diante da igreja. Há uma ideologia da masculinidade. A ideologia da masculinidade pode ser traduzida através de uma jornada. A ideologia da masculinidade é unir-se, separar-se
e reunir-se. Na verdade, o homem, ele está inicialmente conectado a uma mulher. Ele nasce de uma mulher. Se você puder pensar desse jeito, talvez o sexo original, porque somos mamíferos, né? O sexo original é o sexo feminino. Alguns cientistas até dizem que o feto, nas primeiras semanas, ele tem características femininas. Depois, quando a testosterona entra em ação, é que se define o sexo masculino. Quer dizer, nós temos algumas coisas assim, alguns apêndices, que a gente fica pensando, por que a gente tem isso? Por que o homem tem tetas? Qual é a finalidade? Não precisava ter. E isso nos remete ao fato da onde nós vimos, da onde nós surgimos. O nosso primeiro contato é com o mundo da mulher, é o mundo feminino. E o menino, via de regra, ele precisa, na verdade, compreender, e isto não é uma coisa natural, não são propriamente iniciações naturais, são iniciações sociais. Ele precisa compreender que ele precisa se afastar do mundo feminino. Porque se porventura ele se mantiver no mundo feminino, ele não será uma mulher, ele será um homem fracassado. A mãe, ela precisa ter a sabedoria o bastante, conforme diz o apóstolo Paulo. Quando eu era menino, pensava como menino, mas agora deixei as coisas próprias de menino. A mãe precisa empurrar o menino para fora do mundo feminino. E ele precisa ser empurrado para um mundo perigoso. Na adolescência há esta incursão. Ele sai e volta. Sai e volta. E a gente vê cerimônias sagradas que impuseram esta iniciação, especialmente no Antigo Testamento. As mulheres não precisam dessas iniciações, é interessante. As meninas não precisam de iniciações desta forma, porque as iniciações femininas, elas são naturais, enquanto as iniciações masculinas são sociais, elas precisam ser promovidas. A menina chega para a mãe e diz assim, mamãe, o que aconteceu comigo? Aí a mãe diz para ela, minha filha, é porque a partir de hoje você não é mais uma menina, você é uma mulher. Os meninos não têm a menor ideia do que significa isso. Os meninos, na verdade, precisam ser empurrados através de iniciações sociais. E quanto mais, entre aspas, incivilizada for um determinado grupo social, mais aguda é a iniciação. Por exemplo, os índios. Aí, de repente, vai dar um arco e flecha para o menino e fala assim, vai e caça. Traz a caça para casa. Ele vai. As iniciações são dessa natureza. E, claro, eu me lembro das minhas iniciações. As iniciações num mundo corrompido, é o pai dar dinheiro para o menino e diz assim, vai para a zona. Isso é um tipo de iniciação. Mas é uma iniciação corrompida. Porque o menino, quando iniciado desse jeito, ele imagina que a mulher vai lhe servir como um objeto de prazer. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Salomão, que era um homem sábio, mas no meio da sabedoria dele, ele era um idiota. Não, ele só teve 700 mulheres, 300 concubinas. Ele era um atleta sexual. Né? Ele não repetia. Mas você lê o livro de Eclesiastes, ele diz exatamente isso. De todas as mulheres, nenhuma. Por que será?
é porque ele não tinha um relacionamento significativo com qualquer mulher. Ele provavelmente nunca conversou com elas. Então, esse tipo de iniciação, na verdade, é uma iniciação que evidentemente tem a ver com a nossa libido. O menino chega a um determinado momento e ele começa a observar as curvas das meninas. Isso faz parte, né? Nós somos seres sexuais. Mas isso daí, o que a Bíblia diz é que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Em outras palavras, eu não faço aquilo que vem à minha cabeça. Eu tenho autocontrole. E o menino vai começando a aprender através de certas iniciações que é necessário o seu autocontrole. Eu me lembro das minhas iniciações. Coisa assim, quase que insignificante. Mas foram minhas iniciações. O papai disse para mim um certo dia: meu filho, a partir de hoje você não usa mais calça comprida ou calça curta. Os cabelo branco aqui se lembram. Nós, os meninos, usávamos, não é shorts, não. Era calça mesmo, com bolso direitinho. Era uma calça, mas só que curta. Os meninos usavam calça curta. O papai falou assim: a partir de hoje não, você não usa mais calça curta. Você usa calça comprida. Que você cresceu. Me lembro como se fosse hoje. Parece bobo o negócio, mas foi um papo, uma conversa que eu tive com meu pai, e aí eu comecei a perceber que de alguma forma eu estava pisando no terreno dele. Eu estava deixando o círculo protegido de minha mãe. Aí um dia ele se reuniu comigo, sentou comigo lá. O papai era um homem extraordinário. Na simplicidade dele, ele era um homem extraordinário, sabia das coisas. Aí ele chegou para mim e falou assim: meu filho, a partir de hoje você tem a chave de nossa casa. Ele me deu a chave de casa. Olha, lembre-se, 10 horas aqui em casa. Hoje, 10 horas, a turma está saindo, né? Para as baladas, né? 10 horas aqui em casa. Você tem a chave de casa. Ele nunca deu a chave de casa para minha irmã. Deu para mim. Uma iniciação. Eu me lembro que o papai, um certo dia, chegou para mim e falou assim: meu filho, todas as vezes que você sair com a sua mãe, coloque a sua mãe para o lado de dentro da calçada. Saiu com a sua irmã, ela para o lado de dentro da calçada. Quando você começar a namorar, a sua namorada pelo lado de dentro da calçada. O que o papai estava dizendo com isso? Ele estava dizendo: se alguém tem que morrer, é você. Então, veja só. Estas iniciações são iniciações da adolescência, onde o menino começa a escapulir do mundo feminino e ele começa então a entrar para o círculo do mundo masculino, que é um mundo perigoso. O homem assume o aspecto mais perigoso da sociedade humana. É ele que vai para a guerra, para defender a honra da pátria, para defender a honra da família, para defender a honra da sua esposa e dos seus filhos. É ele. Por que o apóstolo Paulo diz: não admito que a mulher fale na igreja? Primeiro, porque ele está indo contra uma cultura feminista da época, uma cultura pagã. Mas ele está dizendo isto para a proteção da mulher. Paulo era extremamente cavalheiro, porque vir à frente e assumir uma liderança, a liderança de um homem dentro do contexto de uma igreja, é extremamente perigoso. Eu sei.
Eu não estou aqui falando, está todo mundo olhando para mim. E alguns estão olhando assim, quanta flecha eu já levei aqui agora. É perigoso. Paulo está sendo extremamente gentil, cavalheiro com as mulheres. Ele não está sendo machista. Ele está entendendo uma ideologia da masculinidade. E a ideologia da masculinidade, em todas as civilizações, dizem: o homem assume um aspecto mais perigoso na sociedade humana. Quem morre é ele. Quem morre é ele. Se porventura alguém tiver que derramar sangue, é ele. Sabe por quê? Porque a mulher derrama sangue naturalmente e o homem derrama sangue socialmente. Isso no contexto da família, no contexto da sociedade, no contexto da igreja. A liderança tem que ser nossa. E essa liderança é um alto privilégio, mas é um privilégio mortal. Pode ter certeza de uma coisa, puseram esse púlpito aqui, todo transparente, bonitinho e tal, né? Púlpito é trincheira. A palavra de Deus é espada. O que se coloca para proclamar ou brandir a espada, ele precisa entender que ele não pode ir sem armadura. É uma guerra. É uma guerra pela conquista das mentes. O culto contemporâneo precisa ser protegido também, porque o culto contemporâneo está muito, muito delicado demais, muito feminino demais. Eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica amorosa. Vocês não podiam ter cantado Glória, Glória, Aleluia com o ritmo que se cantou. Não tem jeito, aquilo é um hino de guerra. Aquilo é um hino de guerra. Nós estamos, num certo sentido, abrandando o culto. E é por isso, então, que nos movimentos pentecostais, cada dia que passa, mais mulheres na liderança. E é uma coisa interessante. Quanto mais mulher na liderança, mais o pecado masculino se aflora. É o pecado da uxoriedade. Vá nas igrejas pentecostais, isso está acontecendo nas nossas igrejas também. Hoje, 70% é mulher. Os homens estão cometendo um pecado contra Deus e contra a família. É interessante. A masculinidade, ela não é natural. A masculinidade é aprendida. É uma jornada do menino. Nós estamos vivendo hoje uma adolescência esticada. Meninos bobões. Adolescentes bobos. E eu estou me referindo a adolescentes de 40 anos, que continuam lá na frente do computador, do seu celular, brincando com joguinho. E é interessante, hoje o casamento aí, todo mundo está casando com 35, 40, 45. Na minha época, 20 anos, a gente estava seco para casar, não é? Eu casei com 22 anos, mas era aquele negócio, não é? Não. Mas hoje a adolescência masculina está se esticando. Adolescentes eternos, bobões. E na igreja, nós não temos, na verdade, estimulado uma visão da masculinidade, como está acontecendo aqui conosco. Reverendo Vilmar, que coisa maravilhosa. Isso é uma raridade. Nós temos que entender que a masculinidade, ela tem que ser ensinada. Ela é aprendida, ela não é natural. O menino tem que rejeitar o mundo da mulher.
Ele tem que rejeitar um mundo protegido. Hoje os adolescentes estão muito acolchoados. Ele precisa sair, então, neste processo de unir-se, separar-se, para enfrentar a maior de todas as iniciações, que continua pela vida fora, mas essa é a mais importante, é o casamento. De tal forma que o menino deixe de ser protegido para ser protetor. Ele não vai estar mais debaixo da saia da sua mãe, porque ele vai se relacionar não com a mãe dele, mas ele vai se relacionar com a mulher dele. Ele não será mais alimentado, mas ele será o provedor. Ele não estará debaixo mais da segurança da mãe. Ele será, na verdade, alguém que promove a segurança da sua esposa. Para pôr a mão nela, precisa passar por cima do seu cadáver. Não existe igualdade entre homem e mulher, graças a Deus. Os franceses, quando veem essa diferença, dizem assim: vive la différence. Que bom, que bom. Veja só a deturpação que estamos vivendo hoje. Um cara se sentir assim, atraído fisicamente por um outro cara. Isso que até então, na mente masculina é repugnante, hoje na verdade é uma virtude. Ser homem hoje, ou melhor, defender a masculinidade hoje é démodé. Não é não? Nós estamos vivendo um tempo que daqui a pouco aquilo que é normal o ambiente gay vai se tornar norma. Não é não? A iniciação masculina é de tal ordem, preste bem atenção, que até mesmo a voz do menino é aprendida. Os estudiosos deste assunto sabem muito bem do que eu estou afirmando. A voz masculina não é natural, ela é aprendida. Esse ímpeto da voz masculina. E é interessante, tem uma pessoa amiga e tal, que trabalha nessa área da questão da voz, ela mostrando um filme de um cliente dela, um menino, que foi educado num ambiente feminino. A voz dele era uma voz aveludada. Ela estava ensinando para ele como um homem fala. Você não lembra? Nós aqui de cabelos brancos, a gente lembra disso. Quando o menino começava a falar muito... A gente chegava para ele e falava assim: ó, menino, fala que nem homem. Lembra que a gente fazia isso? Hoje a gente não faz mais, né? Porque... Não, a voz masculina é aprendida. Então, preste bem atenção, nós estamos falando sobre uma série de coisas que fazem parte da natureza da masculinidade e da feminilidade. E eu termino porque aí, quem sabe, a gente pode ouvir algumas perguntas e vocês acrescentarem muito mais coisas do que numa palestra tão rápida como essa a gente não consegue. Mas eu termino dizendo o seguinte: o problema da homossexualidade não é um problema moderno. Problema antigo. Faz parte da queda da raça humana. Mas nenhum menino homossexual ou uma menina que porventura seja engendrado neste mundo de troca de sua natureza, compreende a gravidade do seu pecado. É um rompimento com o seu próprio eu, com o sentido mais básico da natureza humana.
E não é só um rompimento com o seu próprio eu, no sentido de autodefinir-se em rebelião contra si mesmo, como também é uma tentativa de redefinir-se em relação a Deus. É uma rebelião da natureza contra Deus. E as escrituras lá em Romanos, no capítulo de número 1, afirmam exatamente sobre isto. Que nós estamos diante deste quadro, que tendo deixado a afeição natural, corromperam-se uns com os outros, homem com homem, mulher com mulher. E sabe o que Deus faz? Deus os entrega a si mesmos. Pior coisa que Deus pode fazer conosco, nos entregar a nós mesmos. Os homossexuais precisam ser confrontados. E eu digo, nós temos que confrontar de tal forma que nós promovamos esta confrontação na igreja, na família e na sociedade. Porque hoje, se você porventura fizer uma palestra como esta, e a Rede Globo ficar sabendo, eu corro o risco de ser preso. A gente tem que confrontar. Tem que confrontar. Que Deus possa nos abençoar. Perguntas? Falem agora ou calem-se para sempre. Pergunta do nosso irmão. É bom frisar que, apesar da cultura, né, que eu também fui criado dessa forma e eu também educo dessa forma. Eu tenho um menino de 10 anos e quando eu saio para viajar, trabalho, alguma coisa, eu falo assim, ó, toma conta da sua mãe. Quando o pai sai, você é o homem da casa. Essas iniciações, né, que eu tinha com meu pai e eu faço com meu filho também. Ó, o pai sai, você é o homem da casa agora. Toma conta da sua mãe. E a gente... Desde quando eu era criança, eu sentia essa cobrança, né? Assim, pô, como que eu, sendo criança, né? Eu ia tomar conta da família, mas é uma iniciação necessária que a gente faz, e eu replico da mesma forma, né? Mas que, apesar da sociedade, mas isso também é uma imposição de Deus, porque Adão tentou se esquivar da sua responsabilidade. Não, a mulher que tu me deste, mas falou assim, não, por tua causa, a terra é maldita. Por sua causa, não é por causa da mulher, não é por causa da serpente, é por causa do homem, você era o responsável, né? Então é bom deixar frisado que também é de Deus que o homem tenha essa responsabilidade e essa autonomia, né? Que ele tem que ter, é a responsabilidade dele ser o sacerdote de casa, né? Foi muito bem lembrado por você, porque, afinal de contas, quem tomou a iniciativa de pegar do fruto e aquela coisa toda, foi Eva. Mas Deus chamou a iniciativa de Adão. Ele que tem que responder. E nós haveremos de responder também. Reverendo, entre tudo que o senhor falou, hoje a gente tem os meios de informações muito rápido, né? E qual a influência direta e a porcentagem que o senhor teria da mídia e do meio artístico? Olha, veja só, a mídia exerce uma influência muito grande, né? E algumas vezes a gente ouve como se fosse verdade absoluta, né? Eu vi a entrevista na Roda Viva de uma mulher que era lésbica, mas que abandonou sua posição, era feminista, mas abandonou sua posição. Você viu essa entrevista? Não, é porque não divulgam. Não. Mas a novela que está sendo hoje passada, e a menina naquele drama, né, se injeta ou não hormônio, e aperta os seios e se veste como menino, coitada, que drama. Aquela menina
está sendo colocada como vítima, quando na verdade ela está cometendo um pecado contra Deus. Ela precisa ser confrontada. Opa, bom dia, pastor. Bom dia. No discurso do senhor, eu queria saber o conceito de feminismo e o que abrange essa, não sei se é uma filosofia, né? E qual seria o papel da mulher na igreja? Porque tem muitas igrejas que dizem que a mulher ela tem um chamado pastoral, né? Eu gostaria de saber a sua opinião com relação a... Bom, evidentemente que o conceito fundamental do ismo, todo ismo transforma uma realidade numa cosmovisão. O ismo é um óculos que você coloca e a partir desse instante você lê a realidade de acordo com estas lentes. Na verdade você tem que assumir um ismo. Cristianismo é um ismo também. Calvinismo é um ismo. Na verdade calvinismo é um senhorismo, né? Você lê o livro de Abraham Kuyper, Calvinismo, as palestras que ele fez na Universidade de Princeton, no final do século XIX, ele mostra claramente como o calvinismo abrange não só o aspecto da religião, mas abrange todos os aspectos da cultura, das artes, da política, das ciências, da economia e assim por diante. O feminismo também é a mesma coisa. E o feminismo radical entende que é impossível você não tornar o feminismo uma espiritualidade. Se porventura um ismo não abranger o aspecto da espiritualidade, ele morre. E as feministas contemporâneas, elas são mais inteligentes do que a gente imagina. Elas entendem que o feminismo precisa substituir o patriarcalismo e matar o patriarcalismo. O patriarcalismo é uma visão judaico-cristã. Então é necessário derrubar o livro sagrado e colocar no lugar do livro sagrado outros livros sagrados. Então, a gente não pode se iludir de que o feminismo seja pura e simplesmente uma mudança de caráter social. O feminismo propugna por uma mudança do encarar, do enxergar toda a realidade. Abrange tudo. Tudo. Aí você me faz uma outra pergunta, que é uma pergunta que controversa, inclusive dentro da nossa igreja, né? Tem presbitérios propondo ao Supremo Concílio a ordenação de diaconisas, que são presbitérios marotos, malandros, porque abrindo esta porta abre para tudo, porque na verdade é a mesma ordenação. Então eu digo o seguinte: não há possibilidade nas Escrituras de você ter um fundamento para qualquer ordenação aos ofícios sagrados, tomando a Bíblia como fundamento. Eu mencionei este grande exegeta, que foi meu professor, infelizmente faleceu, quer dizer, graças a Deus está na presença de Deus, era um homem crente, um homem de Deus, mas tinha um posicionamento com o qual eu divergia profundamente. O reverendo doutor Valdir Carvalho Luz, ele deixava claro. Nós tivemos uma mesa, e eu fui colocado lá nessa mesa de gaiato, né, porque eram 5 participantes da mesa, e os seminaristas, todos os 4 eram pela ordenação feminina, e uma delas, uma doutora da igreja luterana, feminista. Um dos participantes da mesa, o reverendo Odair Olivetti, homem de Deus, não estou mencionando nada disso não, pela ordenação feminina, mas ele dizia que havia fundamento nas Escrituras para tal. Dr. Valdir tomou a palavra e disse: não há fundamento nas Escrituras, mas eu sou pela ordenação feminina. Por quê? Por causa da acomodação cultural.
era parte de uma cultura da época, e o apóstolo Paulo estava preso ao veso cultural. Quando ele diz assim, não admito que a mulher fale na igreja, ele nada mais era do que um machista, preconceituoso, porque ele estava preso ao veso cultural daquela época. E o argumento do Dr. Valdir era o seguinte, que Deus estava dando agora novas luzes, que o Espírito Santo de Deus estava abrindo a nossa mente, para mostrar que isto nada mais era do que um machismo preconceituoso. Então, o meu argumento foi esse, olha lá, não deu para o apóstolo Paulo, está dando para nós novas luzes. Gente, quando você afirma que as Escrituras podem ser adaptadas culturalmente e abandonados os seus preceitos de fundamento, porque nós temos outros preceitos que nos são apresentados pela cultura, tudo pode. Não há mais regramento. Aí você deixa o seu princípio fundamental, sola scriptura. Na verdade, você deixa de ser protestante, você passa a ser católico romano. Sua teologia será outra. Vale tudo. Eu li a entrevista de Valnice Milhomes. Perguntaram para ela, qual foi o fundamento bíblico no qual você se baseou para a sua ordenação feminina, sua ordenação ao pastorado? Sabe o que ela respondeu? Não tem fundamento bíblico. O Espírito Santo me revelou. Eu conversei com um rapaz esses dias atrás, ele disse assim, você sabe de uma coisa, pastor? Eu não leio mais a Bíblia, não. Deus me revela direto. Eu falei assim, uau, vai ser crente assim lá longe. Oi? Desculpa, eu não estou te ouvindo. Essa questão da revelação é justamente o fundamento da maioria dos chamados pastorais femininos, né? Sim. O Espírito Santo, a profecia, enfim. Sim. Olha, veja só, o pentecostalismo e o carismatismo contemporâneo, eles estão, na verdade, descolados do protestantismo. Não é um movimento protestante, é um movimento de origem católica romana. Aí é engraçado, você viu esse bispo ultimamente que falou, não, olha, a igreja está acima da Bíblia, porque a igreja é que, na verdade, compôs a Bíblia. Bacana, né? Aí ele disse assim, se você coloca a Bíblia acima da igreja, você não é católico romano, você é protestante. É isso mesmo. Nós somos protestantes. Porque nós estamos dizendo que não é propriamente a igreja que estabelece a Bíblia, é a Bíblia que estabelece a igreja. E a igreja não tem autoridade de interpretar as Escrituras de forma aleatória. Existem, na verdade, leis interpretativas para que você chegue à conclusão da verdade. Você pode ter uma posição A. Eu posso ter uma posição antagônica a você. B. De duas, três. Ou você está certo e eu estou errado, ou eu estou errado, ou eu estou certo e você está errado, ou ambos estamos errados. Não podemos estar certos na mesma proporção e na mesma relação. Sabe por quê? Olha a coisa maravilhosa entre nós, os protestantes. E nós somos herdeiros dessa reforma. Olha que coisa maravilhosa. Eu acredito na verdade absoluta. Mas eu digo que a verdade absoluta, eu não sou o dono dela. A verdade absoluta está fora de mim. É o padrão absoluto, que é a Escritura. Então, enquanto isto, eu posso dialogar com você, porque a verdade, eu creio na verdade absoluta que está fora de mim.
Agora, se porventura você vem e me diz assim, não, a verdade absoluta está em mim, pronto, não há um diálogo mais. Porque o cara que chega assim, Deus me revelou, pronto, ele pôs o laço no pacote. Aí acabou a conversa, não. Deus revelou para ele. Então você está percebendo? Aonde nós estamos? O mundo pentecostal, o mundo carismático, não é um universo protestante. Ele é um universo católico romano. E é interessante, MacArthur, ele afirma o seguinte, que se porventura uma igreja tem como ênfase exaltar a pessoa do Espírito Santo, ele diz assim, eu lhe mostrarei uma igreja imatura. Mas se a igreja tem como foco exaltar a pessoa de Cristo, eu lhe mostrarei uma igreja madura. Porque a obra, o ministério do Espírito Santo, por excelência, é exaltar a Cristo. Então nós temos duas coisas, as Escrituras e o Espírito Santo. A Escritura sem a iluminação do Espírito Santo é letra morta. Mas o Espírito Santo sem a Escritura é alienígena. Não é o Espírito Santo, é outro Espírito. O Espírito Santo te leva a conhecer e ilumina as Escrituras, aplicando as Escrituras ao seu coração. Agora, quando você diz assim, não, a Escritura é culturalmente determinada, você passou a ser o mestre das Escrituras. As Escrituras já não são mais para você norteadoras. Acabou. Desculpa, tem algumas respostas que eu vou me estendendo. Desculpa, meu caro seminarista. Fale. Bom dia. Tá, então do lado de cá, por favor. Bom dia, reverendo. Eu apreciei muito a sua palestra hoje pela manhã. Eu quero dizer que eu concordo com cada palavra que o irmão disse. A minha preocupação como pastor é observar que em muitos lares há uma inversão nos papéis. Definitivamente, em muitos lares, a mulher é que manda. E, assim, essa palestra hoje pela manhã, eu louvo a Deus por esse ministério, mas a gente tem muita dificuldade em reunir os homens para falar tão claramente, nesse tema tão importante na vida da igreja. E a minha pergunta é, como nós podemos abordar isso? Como nós podemos trabalhar esse tema dentro das igrejas, visto que, como o senhor mesmo colocou, 70% das igrejas, do trabalho das igrejas, nós temos a participação das mulheres. Em muitas regiões, chega a 80%. É muito difícil os homens participarem dos trabalhos, a gente conseguir reunir os homens para a gente tratar de assuntos tão relevantes como este. A minha pergunta é, como é que a gente trata isso? Como é que a gente faz isso? Você sabe, é engraçado, eu tenho falado sobre a questão, hoje foi um passeio só, né? E eu falei mais sobre o feminismo e mostrei a minha preocupação em relação à masculinidade. Eu tenho feito palestras sobre masculinidade em diversas partes, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Pelo fato de ter sido o vice-presidente da Fraternidade Mundial de Igrejas Reformadas, eu viajei o mundo todo. E também pelo fato de ter sido um dos organizadores da Fraternidade Latino-Americana. Eu fui presidente da Fraternidade Latino-Americana e ainda participo, e tenho, então, pregado vários países da América Latina. Brasil e o resto do mundo. Vou te dar uma... Sabe quem mais gosta das minhas palestras? As mulheres. Sabe por quê? Porque as mulheres estão procurando homens. Só encontra bobão, né? Os caras idiota, né? Quer namorar e tal, o cara aí com 35, 40 anos, o que ele está pretendendo? Ele quer levar a menina para a cama. Hã? Então, as mulheres estão procurando verdadeiros homens. Então, sabe o que você faz lá na sua igreja? Para que comece a haver uma mudança?
Chame as mulheres para saber o que significa masculinidade. Porque quando Deus determina que a mulher seja submissa, nós precisamos entender o significado desta palavra tão linda. É demodê, mas é bíblica. A palavra submissão é uma composição de duas palavras. Alguém que sustenta uma missão. Alguém que está debaixo de uma missão. As mulheres estão infelizes por ser líderes da sua casa. Elas estão infelizes. Elas estão procurando homens que, porventura, mostrem o seu amor, no sentido de assumir o perigo da liderança. Que elas possam se sentir seguras. O que o homem deseja, na verdade, o lar não é o reduto masculino. O reduto masculino é o mundo. O homem sai para a guerra, ele sai para a caça. O reduto feminino é a casa, é o lar. São os filhos, a família. Existe um movimento, estava até falando com o reverendo Volmar, existe um movimento que cresce impressionantemente nos Estados Unidos, chamado Home Builders, ou as edificadoras do lar. Mulheres que chegaram ao ponto que depois de terem sido bem-sucedidas na vida profissional e tal, aquela coisa toda, superaram os homens, disseram para si mesmas, quero voltar para casa. Eu quero ter um homem que me sustente, que me ame, que me proteja, que eu sinta, na verdade, uma mão de liderança. Faça, meu irmão, faça uma série de palestras sobre masculinidade, convide a SAF. Porque tem um negócio, há uma quimera, há uma falsidade que a SAF trabalha mais. Não é verdade. A SAF, na verdade, ela faz o trabalho que lhe é peculiar e precisa ser elogiado. Mas o trabalho mais duro da igreja é o trabalho dos presbíteros e dos diáconos, dos pastores. Esse é o trabalho mais duro, mais complexo, que exige mais. Então não me venha, porque isso daí não faz bem para as mulheres. Olha, nós trabalhamos mais e tal, e os homens estão querendo parecer com a SAF, criando o UPH por aí afora que parece com o SAF. Não, gente, o trabalho da UPH é peculiar. É masculino. Então, reverendo, esse negócio de homens de valor, pega. Meu jovem. O senhor colocou a respeito desses ritos de iniciação e colocou como o promotor desse rito o próprio pai. No ambiente doméstico, ele vai colocar o filho em situações onde ele tem que encarar agora um papel que o pai exerce, o filho vai ter que exercer também. A igreja, como corpo de Cristo, ela pode também promover ritos de iniciação para os seus meninos, os jovens? Se ela deve ou pode, quais seriam, como seriam? Sim, eu entendo o seguinte, que o ideal seria o pai, mas nem sempre esse ideal tem sido alcançado. Os meninos precisam ter uma referência masculina. Se não for o pai, pode ser o pastor. Se não for o pastor, pode ser um tio. Se não for o tio, pode ser o professor. Então, você criando certas ambientações para promover a masculinidade, você teria que criar, por exemplo, classes masculinas para os meninos, para as crianças dentro da sua igreja. Para de criar classe mista. É interessante. Alguns anos atrás, eu li, depois estudei bastante sobre este assunto. Eu li uma entrevista nas páginas amarelas da revista Veja, que promoveu uma entrevista com a filha de um dos grandes generais do exército norte-americano. Ela disse o seguinte, que quando as mulheres ingressaram para o exército norte-americano, para a frente da batalha, hoje não estão mais, porque quando elas eram pegas pelo inimigo, o moral do exército americano era atacado de tal ordem, porque elas eram violentadas.
não se admite mais. As feministas estão gemendo, queriam estar na frente da batalha. É coisa de mulher maluca, né? Ela disse o seguinte, que a presença feminina no exército norte-americano não masculinizou a mulher, abrandou o soldado americano, que era o exército mais competente do mundo, mais disciplinado do mundo, deixou de ser. Começaram a questionar as ordens, porque tinha uma mulher lá. Então eu digo o seguinte, que promova este ambiente de iniciações. No meu ministério, nós tínhamos encontros de pais com meninos. Os pais se reuniam junto com os meninos, aí íamos brincar de futebol, tinha luta, boxe, para o pai dar soco na cara do menino, claro, não é para matar o menino não, mas para que o menino entrasse para os jogos de guerra, de tal forma que ele fosse disciplinado na violência, porque a violência é uma característica masculina, e ela precisa ser incentivada, no sentido de que seja disciplinada. Quando um menino começa com a sua energia natural, e o pai o poda, ele vai brincar de boneca. Ele tem que brincar com jogos de guerra. Acampamento. Pôr o menino para ser escoteiro. Né? Acampar com o menino. Passar uma noite no escuro. Pai e filho. Então, manda para o exército. Não. É verdade. Eu sou soldado brasileiro. Exército, para mim, criou em mim uma mentalidade muito importante. Da disciplina, da ordem do meu sargento. Então, eu proponho a você, vai ser pastor daqui a pouquinho, promova estas iniciações dentro da igreja. Promova. Algumas vezes, famílias disfuncionais não tem pai, ou tem um pai que é um idiota, né? Um tonto, né? Mas dentro da igreja existem presbíteros que são verdadeiros homens. Só que a gente está com medo de ser homem, né? Então, gente, coragem! Se for necessário, morra! Mas morra com honra. Olha, reverendo, me diga, porque eu sou que nem pobre na chuva. Quanto mais eu falo, mais eu quero falar. Então você diga até quando eu falo aqui. O último, então tá bom. Interessante, quando o pastor disse coragem para ser homem. E isso me trouxe uma recordação quando eu fui dar notícia para o meu pai que eu queria me casar. E a gente já está com 62 anos de estrada aí. E aí o que meu pai me perguntou foi o seguinte. Ele perguntou para mim, você já sabe o que é sustentar uma família? Ele falou só isso. E aquilo me marcou até hoje, e a gente, tem 3 filhos e a gente vem passando. E eu entendo que os nossos filhos são aquilo que a gente mostra como espelho. E o que eu vejo hoje, nessa moderagem do mundo atual, é que o homem, hoje está faltando essa coragem dele ser homem, porque para ser homem, tem que assumir compromissos verdadeiros, assim como o cristão. Para ser cristão, tem que ter coragem, porque precisa assumir com compromisso. E eu vejo que falta no nosso meio, isso, coragem, e aí a gente começa a correr dentro das facilidades que o mundo nos oferece.
E aí a gente começa a se perder nessa questão de ser homem, de forma geral. E aí a gente começa a se perder. Quando a gente começa a dividir a responsabilidade de encabeçar uma família com a esposa. A esposa, ela é a nossa auxiliadora, ela não tem o compromisso de dividir a liderança. Ela tem o compromisso de nos ajudar a ensinar os nossos filhos. Assim como nós, como homens, temos a necessidade de auxiliar ela, quando necessário, nos afazeres de casa. Não somos obrigados a fazer isso. Podemos auxiliar. O compromisso continua sendo dela cuidar da casa, como o compromisso meu continua sendo sustentar a casa. Um e outro pode se ajudar, mas cada um tem o seu compromisso, e a gente está perdendo essa direção. Irmãos, a forja da identidade, ela só se faz com fogo. Tem que esquentar o metal. E algumas vezes o metal você não sabe exatamente qual é a temperatura necessária para a têmpera, para a fusão do metal. A forja da identidade, ela é sempre uma luta. Pode ter certeza disso. Você não haverá de forjar a identidade dos seus filhos sem luta. Eu vejo que muitas vezes, no contexto da igreja, a igreja aparentemente está em paz, quando ela não está em paz. Ela foi deixada em paz, porque não há confrontação. A igreja presbiteriana, por exemplo, cada igreja é um negócio diferente, né? Não há mais confrontação. A identidade da igreja, a identidade da igreja, a identidade da família e a identidade de uma nação é forjada pela confrontação. Pode ter certeza de uma coisa, a figura que o apóstolo Paulo usa do soldado engalonado, com a sua armadura, com o seu capacete, com a espada, com o escudo e tal, ela é uma figura extremamente importante. A gente precisa ter sabedoria para utilizar as armas. Mas pode ter certeza, não podemos abandonar as armas, porque senão não há identidade. A igreja precisa ter identidade. E isso, alguém já disse no passado, né, que o preço da ortodoxia, ou melhor, de uma posição firmada na verdade das Escrituras, é a eterna intolerância. O pai chegou dentro do meu gabinete e disse assim, o meu filho foi violentado e ele agora diz que é gay. Diz, papai, eu sou gay, não adianta. E o pai, em desespero, eu disse, não desista nunca, porque o seu filho jamais foi gay. Ele foi violentado e, na verdade, a corrupção do coração dele o levou para esse desvio. Mas ser gay, na verdade, é um desvio intelectual, moral e do ser. Não desista jamais. Ame o seu filho, mas não desista. Afirme para ele, você jamais foi gay. Então, essa luta... E tem outra, a gente tem que pensar nisso. Uma das coisas que forja a nossa identidade pessoal como crentes é o culto. Eu me preocupo demais com o culto. Qual é o culto que nós estamos prestando a Deus? O que o culto que nós estamos prestando a Deus está forjando? Homens de valor? É interessante. O continente afeta o conteúdo. Você pode ter um conteúdo certo, mas o continente afeta o conteúdo.
o filme Jesus Cristo Superstar, aquela ópera Jesus Cristo Superstar. Eu estava no seminário quando eu fui ver no cinema Jesus Cristo Superstar. É interessante. A ópera toda é baseada no Evangelho de Marcos. Literalmente o Evangelho de Marcos. Mas só que num tom sarcástico, de gozação. O continente afetando o conteúdo. É interessante. E eu digo para você o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Eu fui a uma tribo indígena, há alguns anos atrás, e aí fiquei lá numa oca, e as índias estavam fazendo vaca atolada. Delícia, né? Eu gosto muito de vaca atolada, né? Carne com mandioca, né? Negócio assim, estava esquentando aquilo com um cheiro gostoso e tal. E de repente eu percebi que eles não tinham vasilha para trazer a vaca atolada para a gente comer. Sabe qual era a vasilha que ela tinha lá? Que era limpinha, organizadinha, bem limpinha, estava pendurada assim, um pinico. Eu estava morrendo de fome. Mas eu não consegui comer vaca atolada num pinico. Sabe por quê? Porque o continente afeta o conteúdo. Não adianta. Nós temos que ter, na verdade, eu diria assim, um jeito. Um jeito. É que nem jogar golfe. Você vê o cara jogando golfe, né? Ele faz assim e tal. Tem que ter um jeito, tem que ter uma postura. Tem que ter uma postura. Vilmar, eu vou dar um exemplo que eu vi ontem de você e que eu achei lindo. O filhinho do Vilmar, nós estávamos vindo de São Paulo para cá, o filhinho do Vilmar ligou, papai, eu quero ir para casa do meu amiguinho. O Vilmar falou assim, não, querido, o papai está chegando e eu quero te dar um abraço. Jeito, postura. Vi que o menino chorou do outro lado, que queria ir para a casa do amiguinho, né? Mas eu quero, meu filho, ir para te dar um abraço. O continente afeta o conteúdo. Dizer assim, meu filho, eu quero te dar um abraço, não vou deixar. Pode chorar quando você quiser, mas eu não vou deixar, não. Aí o Vilmar desligou o telefone e falou assim, não, eu tenho muita dificuldade de deixar o meu filho para ir assim, para a casa de outras pessoas e tal. Eu prefiro que ele fique conosco aqui dentro de casa. O continente afeta o conteúdo. Gente, obrigado, Vilmar. Aí... Amém. Louvamos a Deus por sua vida, meu irmão. Foi edificante para você, meu irmão? Bênção, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida do Digero, o instrumento nesta manhã. Eu creio que algumas coisas começam aí a trabalhar no seu coração, desafios dentro da sua igreja, na sua casa. Talvez alguns de nós tenham que chegar para nossas esposas e pedir perdão pelo homem que não tomamos coragem de ser, não é isso? E eu tenho conversado bastante com os homens aqui nas quartas-feiras, e uma das palavras que eu sempre tenho dado aos homens é que as mulheres estão esperando homens de verdade. Elas estão esperando maridos, né, de verdade, homens que assumam o seu papel. E quando o homem, ele é homem, toda mulher fica confortável na relação. Ela se posiciona, ela se coloca, ela quer ser protegida, ela quer ser direcionada. Quando o homem não é o cabeça da casa, aí nós vemos a sociedade totalmente desconexa, e esse reflexo dentro da igreja, isso é muito triste. Hoje, para ordenar um oficial na igreja, para achar homens para servir o que deveria ser uma guerra, porque teríamos tantas opções de homens de Deus, é uma luta para achar 2 ou 3 para serem presbíteros, diáconos, oficiais. Este é o resultado terrível dentro da igreja. Deveríamos ter uma arena aqui de gente disposta a servir, de bons soldados. E talvez nós temos produzido maricas dentro do reino de Deus. Isso é terrível. Precisamos orar muito
pastorear, discipular outros homens. Nós temos trabalhado aí em formar uma geração aí de homens de valor, de fato. Nós vamos orar com o nosso irmão. Depois, eu queria que nós tirássemos uma foto aqui, tá bom? Vamos aproveitar aí a imagem, nós vamos tirar uma foto com o reverendo Ligero. Antes eu queria dar 2 recados rápidos, por favor, meu irmão, só um minutinho. Hoje tem um culto lá na Praia Grande, 19 horas, será na igreja da Praia Grande, lá a celebração do aniversário do presbitério, no dia aí do aniversário da IPB. O presbitério de São Vicente foi fundado exatamente no centenário, centenário? No centenário não, foi no centenário? Dos 500 anos. Isso, o culto dos 500 anos. Mas o presbitério de São Vicente foi fundado em... Não é ele que é do centenário aqui? Oi? Foi em 2000, né? Tá, eu sei que tem uma igreja aqui que é do centenário. A nossa foi no ano do centenário aqui. Então tá bom, quem puder estar presente com nossos irmãos lá. E tem uma caravana subindo também do presbitério para o encontro lá em São Paulo, no culto em Agabaú, né? Vai ser. Então, só fica atenado no grupo e você pode participar. Vamos orar, vamos colocar de pé. Pastor Nelson, vem cá orar pela vida do nosso irmão, por favor. Senhor nosso Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque em meio a tantas lutas, em meio às ideias que surgem no mundo, o Senhor tem preservado um povo, como o Senhor sempre fez, sempre é um remanescente fiel. E nós rogamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça o Teu povo, dando sabedoria, graça, prudência, para caminhar nesta terra, Senhor, que há tantos atrativos, tantos conceitos, tantas coisas que distraem, que desviam, que dissolvem a verdade. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor faça com que esta verdade prevaleça sempre no coração do Teu povo. Te agradecemos pelas palavras ouvidas nesta manhã, que de fato, como homens, nós possamos considerar, refletir, ó Deus, aplicar à nossa vida, na nossa família, no meio onde nós estamos, nas nossas igrejas. Muito obrigado a Deus, porque Tu tens iluminado, tens dado sabedoria, conhecimento a servos como o reverendo Ludgero para nos auxiliar, para ministrar na vida da igreja estas palavras. Cuida do Teu servo, abençoa, renova a cada dia o seu caminhar contigo, renova as suas forças, o seu vigor, anima-o, Pai, em perseverar, em continuar fazendo esta obra tão preciosa. Obrigado por esta igreja que nos recebeu com tanto carinho. Guarda-nos no Teu amor, na nossa volta para casa, os trabalhos que ainda hoje estão ainda prestes a acontecer. Abençoa este evangelismo no Anhangabaú, Senhor, seja um momento de grande valia, que muitos sejam alcançados através desse trabalho. Abençoa também o nosso aniversário do presbitério. Agradecemos por tudo. Abençoa o reverendo Vulmar e sua família. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vem para frente, nós vamos tirar uma foto junto com o pastor aqui, vamos fazer uma foto bonita aí. Quem foi o pastor que veio de mais longe aí? Quem veio de mais longe? Oi? Isso. Jacupiranga é mais longe que veio? Eita. Então vou dar um presente para o pastor aqui, desafio da liderança. Trouxe uma companhia? Ah, é? Daqui? Qual outro mais distante aí? Oi? Juquiá, pronto. Ó, ainda tem como você passar lá embaixo, adquirir camisa ou livros, tá bom? Nós vamos estar abertos lá. Então vamos tirar uma foto bonita aqui, vamos juntar. Deixa eu tirar esse púlpito daqui.
Amém. Fica tranquilo que nós vamos mandar a foto depois lá, tá bom? Para vocês, coloca nos grupos. Nós vamos colocar nos grupos aí, tá bom? Nos de homens, a gente vai espalhar lá. Deus te abençoe, obrigado por você ter vindo. Obrigado pela parceria aí. Dia 23, lá na primeira igreja, 9 da manhã.